Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 7. Lucas 7, de 11 a 17. Domingo passado eu preguei sobre esse texto, o Senhor me trouxe algumas lições. E lá eu preguei parte das lições que o Senhor me trouxe. E as demais estou passando aqui agora para os irmãos. Eu disse ao pastor Geraldo que, acho que eu já falei até isso aqui também, a palavra que o Senhor trouxe para aquele lugar e para aquele dia, eu vou trazer, eu vou passar. Quem mandou foi o Senhor. A mensagem é maior do que o mensageiro, seja ele quem for. Amém, Senhor. Lucas 7, de 11 a 17. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Então aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você que se levante." O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Volta só aí ao 16, Nicolau. Essa parte final talvez seja o título da nossa mensagem de hoje. Deus é soberano sobre o caos e sobre a morte. E ali, qual foi a interpretação que as pessoas tiveram? Deus interveio em favor do seu povo. Senhor, a palavra é tua. Como eu sempre digo, está aqui há 2000 anos, Senhor, registrada o que o Senhor mandou registrar. Lucas registrou esse trecho, essa história, o que o Senhor ordenou, para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. Fala aos nossos corações nesse dia, Senhor, que eu possa transmitir aos meus irmãos e a todos que estão ouvindo, ouvirão essa gravação, aquilo que o Senhor trouxe, nem mais, nem menos. Edifica a tua igreja, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar com uma pergunta. Você tem fé? Tem? Gente, tem. Você tem, Márcio? Você tem, Maísa? Tem fé? Tem, Malena? Tem fé? Todos nós temos fé. Agora, no que a gente coloca a nossa fé é a questão. Eita glória, fala Deus. Eu já viajei muito para Salvador, porque eu morei uns 4 anos lá, estava estudando e tal, até que eu retornei para Itabuna. E de vez em quando, gente, eu ia para Salvador de ônibus. E para ganhar tempo eu viajava à noite, tanto para vir como para ir. Como é que eu não tenho fé? Eu entrava no ônibus, pegava minha passagem, ia para minha poltrona, sentava, às vezes conseguia dormir, às vezes não, ficava sonolento. Mas eu confiava que o motorista estava pronto, eu tinha fé no motorista, ele ia me levar em segurança até Salvador. Eu tinha fé que a empresa tratava bem o motorista. Ele não ia se revoltar no meio da estrada e ia fazer uma besteira. Eu tinha fé que a empresa cuidava bem do ônibus. Eu tinha fé que não tinha. Na época tinha muito assalto nas estradas. Não sei como é que está hoje. Mas havia muito problema de assalto. Nunca aconteceu nada. Mas eu tinha fé que tudo ia dar bem. Confiando no motorista, no ônibus, na empresa, na segurança da cidade. Então eu tinha fé. No que? Em quem? Então todos nós temos fé. O que nós vamos conversar aqui é: eu tenho fé em Deus.
desce para o nosso assunto, né? Você tem vivido pela fé em Deus? Essa pergunta temos que fazer olhando para o espelho. Você tem vivido a fé em Deus? Aprenda a conversar com você mesmo olhando para o espelho. Ninguém tem hora que está vontade de se esconder de nós mesmos. Porque a gente começa a ver as nossas falhas, as nossas dificuldades. Fica nu e cru. Não tem para onde fugir. É eu que estou olhando para mim, para as minhas deficiências. Eu tenho vivido pela fé. O Senhor quer que a gente viva pela fé. Dependa dele. Mas aqui é outra pergunta. Sua fé em Deus já foi provada? O que é prova? Quem é estudante aqui? Afinado. Né, Nicole? Nicole fez algumas provas ao longo da vida. Né? O professor vai dar aula. Nicole aprendeu o assunto, aprendi. Vamos fazer uma prova. O que é prova? Vamos ver se você realmente aprendeu. Que nível aprendeu? Se precisa estudar de novo. Ou tem algum assunto que está pegando. Então vem a prova. A fé também tem que ser provada. Senhor, aprendi tudo sobre paciência hoje. Aí Deus está bom, vou mandar umas provas aqui para testar a sua paciência. Você não disse que aprendeu sobre paciência? Vamos testar a sua paciência. E assim vai, qualquer assunto da vida. Qual é o objetivo da nossa fé ser provada? Por que objetivo Deus prova a nossa fé? Eu peguei só 3 motivos rapidinho. Tem vários. Revelar nossas intenções. Como assim? Não, eu tenho fé em Deus. Sim, mas Deus quer, através da prova, revelar qual é a intenção do meu coração, com essa fé que eu digo que eu tenho nele, ou naquela situação específica. Poxa, mas Deus já conhece o nosso coração, conhece. Mas Ele quer que a gente veja com os nossos olhos o que é que está no nosso coração de verdade, que Ele já sabe. Ele já sabe as intenções do nosso coração. Não, eu creio nisso, mas lá dentro do coração eu digo que creio naquilo porque eu quero atingir esse pecado. Eu quero alcançar o negócio de cá. Não é aqui, mas eu preciso dizer que eu creio. Deixa eu ver. Então as intenções do nosso coração são reveladas. As intenções. E o que isso permite? Que diante do Senhor a gente peça que eu purifique o meu coração. Eu tenho ainda algumas coisas que precisam ser purificadas. O que é que somente está aqui no Salmo 139? Sonda e vê se há algum caminho mau. Então, as provas revelam as intenções do nosso coração, e o nosso coração pode ser purificado. As provas geram paciência. Tiago fala isso. Que a aprovação gera paciência. Eu aprendo a esperar. Eu aprendo a esperar. Eu aprendo que tem o momento certo. Eu aprendo que tenho que saber que a hora certa vai acontecer aqui. Eu aprendo a ter perseverança. O Senhor prometeu aquilo, ainda não aconteceu. Parece que não vai. Não, eu creio que o Senhor vai me dar. Não importa o que acontecer, Ele vai me dar. Vai acontecer. Ah, mas você crê que Jesus? Creio. Vou esperar, vou perseverar no meu Senhor, que Ele vai voltar e eu tenho que me buscar. Perseverança, eu vou perseverando. E isso traz maturidade espiritual. Isso traz maturidade espiritual. Eu aprendo a ter paciência, eu aprendo a ter perseverança no meio das provas, paciência no meio das provas. Isso traz maturidade espiritual. Já não é mais qualquer prova que me abala. A coisa vem, antigamente eu me desesperava, agora a coisa vem e eu confio que o Senhor está comigo, o Senhor está me dirigindo, o Senhor está me guardando. Olha, mas está chovendo canivete, mas o guarda-chuva que o Senhor me deu é a própria canivete. As provas também ajudam a produzir uma vida autêntica. As provas fazem a gente gerar uma vida autêntica do Senhor em nossas vidas. Aquilo que o chover é pingo mesmo. Não é uma
quê? Você agora vive os princípios e os valores do reino de Deus. Como a gente cantou, nada vai me afastar do amor de Deus. Isso é cantado de verdade por quem está experimentando uma maturidade no Senhor. Nada me afastará do amor do Senhor. Nada me afastará de Jesus. E como é que a fé pode ser provada? Crises. Que tipo de crise? Desastres. 3, 4 anos atrás, a gente passava aqui as enchentes, né? Daquela época. A gente foi em Rui de Palha, a gente teve aqui na Unis 4, a gente teve em Nova Itabuna, né? Teve vários lugares da cidade, mas principalmente aqui nessa região, parte de Campo Formoso, foi inundado, foi enchente, destruiu muita coisa, destruiu os peitos das pessoas, muita casa foi afetada, muita família foi afetada. Isso é uma crise, uma prova. Como é que eu reajo a isso? Mas se eu logo desemprego, quem planeja ficar desempregado? Quem planeja estar num ambiente de guerra? A gente não vê países invadindo o Brasil, mas aí fora tem muitos lugares que é hábito. A África a gente não cita muito, mas a África é guerra, vários países são guerras. Ou guerra interna, uma parte do país contra outra parte do país. Ou guerra do crime, contra uma facção contra a outra, e a gente não vê, sem saber para onde fica. Então, as crises testam a nossa fé. Como é que eu vou viver pela fé com isso? Perdas, né? A gente vinha conversando na vinda, as mortes de um parente, de um familiar, de uma pessoa querida, de um amigo, de uma amiga, de um vizinho, né? De um irmão. Como é que lidamos com isso? Como é que lidamos com prejuízos inesperados? Eu conheci pessoas que tinham seus negócios de vento em popa. Veio a pandemia, a pessoa foi para a falência. Está tudo certo. De repente, da noite para o dia, perdeu tudo. Como lidamos com isso? As incertezas provam a nossa fé. Quando vai acontecer isso com você? Quando vai acontecer? Quem vai falar do Evangelho para meu filho onde ele está? São provas. Como vai acontecer? Senhor, não vejo forma de acontecer, porque aqui está fechado, na frente tem o mar, Senhor, e o exército do Egito vem atrás, Senhor. Prova. É o Senhor que sabe como é que vai acontecer. Será que vai acontecer? São provas, né? As incertezas que vêm dentro do nosso coração. Somos humanos. De vez em quando é aquele vento da incerteza. Como é que eu deixo? Eu deixo esse vento levar meu barco? Ou eu seguro ele para aqui? Você não vê nada. Sofrimentos emocionais. Nós sofremos emocionalmente. O problema é quando a gente deixa que esse sofrimento nos domine. Mas o sofrimento vem porque nós somos atingidos, somos abalados. Mas como é que eu reajo? Ter a fé ou sem a fé? Né? Traumas. Quantas pessoas foram marcadas por traumas na vida e vão carregar esses traumas para o resto da vida? Né? Como é que lida com isso? Doenças. Como lidar com doenças? São tudo provas que podem acontecer da nossa fé, nas nossas vidas. E quando o mundo desmorona, que mundo levanta? O nosso mundo. Aí a gente faz tudo bonitinho. Meu emprego bonitinho, minha casa bonitinha, minha família bonitinha, meu salário bonitinho, meus amigos bonitinhos, minha igreja bonitinha. De repente acontece alguma coisa que abala tudo. Como é que eu reajo a isso? A um desmoronamento. Meus planos que eu tinha, de repente alguém aperta o botão e deleta tudo. José, o que aconteceu com José? Com 17 anos, os irmãos pegaram José, jogaram dentro de um poço, depois dali venderam escravo. Aos 17 anos, os planos de vida de José foram deletados. Ele não tinha mais plano nenhum, não pertencia mais a ele a sua própria vida.
E ele tinha que administrar isso agora por resto da vida. Mas Deus interviu na vida dele e restaurou muitas coisas e fez melhor do que pensava. Mas nós podemos acontecer isso. Nós vamos estar conversando com alguém que não está aqui hoje. Às vezes algo acontece na vida da gente lá atrás, que atrapalha os nossos planos, deleta os nossos planos, formata os nossos planos. E a gente vai conviver com essas dificuldades pro resto da vida. E Deus vai estar conosco, irmãos. Precisamos crer. Deus estará conosco. Soberanamente. Ele quer estar conosco. A fé envolve confiar na soberania de Deus. Cantamos aqui, né? Sobre Deus, sobre sua soberania, sobre sua grandeza. Mas quando vem os sofrimentos e as perdas, quando vem as coisas que não esperamos, os imprevistos para nós, aquelas coisas que nós não temos controle, como é que nós reagimos a essas situações? Continuamos crendo na soberania de Deus? Ou somos daqueles que perguntam, Deus ainda está no controle? Ou como a gente estudou aqui no livro de, eu não sei se foi no final de Êxodo ou no início de Números, quando falta água, uma das situações que faltou água para o povo de Israel ali no deserto, e alguém perguntou, acaso Deus vai testar entre nós? Olha, será que eu já perguntei isso na minha vida? Se eu sou testado na minha vida, quando vier as provas? Irmãos, no texto que nós lemos aqui em Lucas, encontramos uma mulher que chegou ao limite das dores humanas. Primeiro ela nasceu mulher, viu, gente? Naquela época, naquele lugar ali em Israel, nascer mulher já era nascer no nível abaixo dos outros, porque a mulher não era valorizada dentro daquela sociedade. Então ela nasceu mulher, perdeu o marido, era viúvo. Para aquela sociedade também, o homem, ou seja, o marido dela, era o representante dela, era quem defendia, era quem sustentava, era quem tomava frente, era quem ela só podia ir para a sinagoga junto com ele, e assim vai, uma série de coisas. Perdeu o marido. Quem poderia substituir o marido em algumas situações? Um filho. Ela tinha um filho, homem, acabou de morrer. Jesus chega nessa hora, na hora do enterro do filho. Então, para aquela mulher, era dor à vontade. Já sofria suas limitações de ser mulher numa sociedade que não valorizava a mulher. Perdeu o marido, que era seu representante, seu sustentador e tal. Perdeu o filho, que era quem substituiu o marido. E agora olha para o futuro só com aflição. Por isso que os apóstolos vão falar muito sobre isso. Cuidem dos órfãos e das viúvas. Porque naquela época, no caso da viúva e dos órfãos, restavam duas coisas. Se não tivesse uma situação, uma coisa milagrosa, prostituir ou mendigar. Então ela começou a ver o futuro dela, sombrio. Já chorava por tudo, pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Irmãos, o relato dessa passagem de Jesus por Naim, cidade de Naim, tem várias lições. Uma delas que eu quero conversar com os irmãos hoje é mostrar a soberania de Deus. A soberania de Deus não é uma ideia, não é um conceito, não é uma filosofia, não é ilusão, não é utopia. É verdade. Eu preciso crer na soberania de Deus. E dentro da sua soberania, eu quero dizer aqui a cada um de vocês, a cada um que vai ouvir essa mensagem: Deus te criou. Você não surgiu aleatoriamente aqui. Você não caiu de paraquedas aqui nesse mundo. Deus te criou. Deus te projetou. Deus projetou a tua personalidade. Deus conhece o teu nome. Deus sabe da tua realidade. Deus sabe das tuas necessidades. Deus sabe quem é você. Ele te vê. Glória a Deus. Ele te vê. O texto que ficou aqui para o tema
dessa semana, o tema é do mês, mas o versículo é da semana. Qual é o versículo ali? Agar estava fugindo da sua senhora Sarai, fugindo e entrou pelo deserto, achou que estava indo sozinha, desesperada, mas Deus vai ao encontro dela. O que está fazendo aqui ela? E ali conversou com ela, e socorreu, e mandou ela voltar. Aí ela disse: Ele é o Deus que me vê. Ela não esperava que naquela situação, ela era egípcia, Deus criou ela, e Deus te vê. Vamos pegar 3 pontos. Primeiro ponto: a soberania de Deus age na agenda dele. A soberania de Deus age na agenda de Deus. Jesus chegava na ilha. A gente viu aqui. Quem era Naim? Era uma cidade. Que cidade? Uma cidade pequena. Onde ficava? A gente ouve falar muito sobre Nazaré, porque foi em Nazaré que Jesus cresceu até começar seu ministério. Começou seu ministério e foi para Cafarnaum. Cafarnaum é na beirada, na margem do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Naim ficava nas proximidades. O que está por aqui é próximo do mar, mas não é no litoral. Então Naim ficava um pouco distante, 10, 12 quilômetros de Nazaré, que também não era no mar, não era na margem. Então Naim estava na região da Galileia. Galileia ficava no norte de Israel. Foi uma região desprezada, foi uma região que sofreu muitas guerras, muitas invasões, foi humilhada diversas vezes, foi vítima de guerra, de reis terríveis, maus, e que trouxeram problemas para a sua própria população. Então a região norte sofreu muito e era desvalorizada, porque também houve uma mistura de outros povos que foram trazidos pelos assírios. E o pessoal do sul, da Judéia, o judeu, olhava para o norte e dizia: lá não vale nada, lá não presta para nada, acaso vem coisa boa de lá do norte, de Nazaré, não vem nada por lá. Assim que se chegava o norte. E Naim era do norte. E essa mulher morava em Naim. Morava em Naim. A Bíblia não resiste. Outra passagem de Jesus por Naim. Foi a única vez que ele foi em Naim. Então a gente vê que Naim não possuía nenhum atrativo massa para alguém ir lá. Se eu fosse fazer um planejamento para fazer um trabalho em Israel, Naim não entrava, viu, Nicolau? Naim não entraria. Nenhum roteiro humano colocaria Naim na sequência. Mas a geografia divina é diferente da do ser humano. Totalmente diferente. O que eu quero dizer com isso? Não importa qual o nome da cidade. Não importa qual o nome da região onde ela fica. Não importa se alguém não gosta dessa região, dessa cidade onde você. O que importa é que havia naquela cidade uma mulher viúva que perdeu o único filho e com medo do futuro. Na agenda soberana de Deus, Jesus iria se encontrar com aquela mulher. Não importava onde ela estivesse, não importava a situação dela, Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Essa é a geografia de Deus. Essa é a visão soberana de Deus sobre as nossas vidas. Não importa a sua situação, não importa onde você estiver, não importa se ninguém gosta de você, Deus está olhando para você, Ele te vê. Jesus foi a única vez em Jericó. Só tem uma passagem de Jesus passando em Jericó. E na porta da entrada da cidade, Jesus se encontra com o cego Bartimeu. O encontro estava marcado com aquele cego que morava ali e que ficava na porta, no portão. Por que no portão? Porque era onde ele podia pedir esmola. Era onde as pessoas entravam e saíam. E dentro da cidade, ele ia se encontrar com o rico, o publicano, Zaqueu. Jesus foi ali para encontrar com esses dois homens. A geografia de Deus é assim. Ele vai aonde os céus mandam ele ir, aonde é o plano do Senhor ali. Jesus foi a Naim para encontrar com aquela mulher, aquela viúva e aquela
somos importantes para Deus. Jesus chega na porta da cidade. E a Bíblia diz que eis que levavam um defunto, que era o corpo daquela mulher, o filho daquela mulher. Irmãos, não foi um acidente. Não foi uma coincidência. Foi a agenda soberana de Deus sendo cumprida. O horário estava marcado. Era ali, naquela hora. Os dois grupos formados por pessoas que tinham... É interessante. A Bíblia diz que Jesus vai chegando na porta da cidade, e naquele tempo muitas cidades tinham muros para se proteger, então tinha um portão de entrada, outros portões pequenos, mas o principal para entrar e sair era ali, porque era fácil controlar quem estava chegando e quem estava saindo. Jesus vai chegando perto do portão de entrada com uma multidão acompanhando ele. E ao mesmo tempo vai sair outra multidão de dentro da cidade, acompanhando o enterro daquele jovem. E a mãe chorando ao lado. Interessante nessas duas multidões. Todas as duas multidões eram compostas por pessoas que tinham problemas. Eram seres humanos que todo dia de manhã tinham que levantar para trabalhar. Eram seres humanos que tinham suas dificuldades. Eram seres humanos que tinham dificuldades nas suas famílias. Eram seres humanos que tinham doenças, ou nele, ou nas pessoas que estavam ao seu redor. Eram seres humanos que sabiam que a vida era difícil, mas havia uma característica diferente nas duas multidões. À frente da primeira multidão, aí para sair da cidade, vai um caixão levando morte. E a multidão que vai chegando é Jesus na frente, levando vida. Amém. Somos iguais. Mas qual das duas multidões nós estamos caminhando? Com qual das duas multidões? E essas duas multidões se encontraram na porta da cidade. Uma multidão que Jesus conduzia, dentro dos seus problemas humanos. Mas é Jesus que está liderando aqui na terra. Que na terra nós vamos ter problemas ainda. Mas Jesus estava ali promovendo milagres. Você quer milagre na tua vida? Ande com Jesus. Jesus promovia alegria no meio dos problemas. Jesus trazia nova esperança para quem estava desesperançado. E havia outra multidão que carregava a morte, liderada por uma mãe chorando, carregando um caixão cercado de luto e desespero. Irmãos, a soberania de Deus se manifestou dentro da agenda e do relógio de Deus. Será que nós estamos achando que Deus está atrasado na nossa vida? Será que muita gente achou que Jesus chegou agora? Que adiantou? Chegou agora. Se ele tivesse chegado antes, teria curado ele quando ele ainda estava doente. Porque a fama de Jesus já estava se espalhando pela região. Será que nós achamos que Jesus está indiferente ao meu problema? Mas Senhor, o Senhor está abençoando um bocado de gente. E eu estou de fora da tua lista. Será que Deus me enxerga? Puxa, tanto problema que eu sei, Deus resolvendo os outros. E o meu continua do mesmo jeito, às vezes até pior. Será que Deus sabe da minha história? Será que Deus está vendo todos os capítulos da minha vida? Esse relato mostra da viúva de Naim que Jesus chega exatamente no momento em que o impossível se manifesta em nossas vidas. Ele governa nossa agenda. Ele governa nossa história. Ele governa nossos caminhos. E quando for a hora soberana de Deus, Ele enviará o socorro. Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai convencer, Ele vai trazer de volta o perdido, Ele vai restaurar
Ele vai trazer de volta e Ele será presente nas nossas vidas. Amém. Ele agirá nas nossas vidas. Segundo ponto, a graça manifesta a soberania divina. A graça de Deus manifesta a soberania dele. A viúva estava vivendo suas dores. Além das dores e das perdas, ela já tinha um medo agora do seu futuro. O futuro sombrio. Ela já estava se vendo no mesmo nível ou nas mesmas consequências que outras viúvas já viviam. Estavam mendigando. E as mais novas poderiam até se prostituir para sobreviver. Irmãos, como exercer a fé nesse momento? Quando o nosso mundo desmorona, nossos planos vão todos por água abaixo. Coisas imprevistas acontecem. Coisas que a gente nunca quis que acontecesse na nossa vida aconteceu. Será que essa viúva teria fé para pedir um milagre de Jesus? Irmãos, as pessoas que estão tão abatidas, tão sofridas, que não tem coragem de pedir a Jesus. Não tem coragem de entregar seu problema a Deus, sua vida a Deus. A dor daquela mulher tirava sua esperança e sua fé. Deus está vigilante para que isso não aconteça conosco. A multidão carregava o caixão, mas ninguém clamou para que Jesus ressuscitasse aquele jovem. Porque era uma multidão que já tinha aceitado a morte. Jesus já estava sendo conhecido como profeta dos milagres, mas a morte já tinha sido aceita ali naquele nível. O fim de uma vida já tinha sido aceito. A multidão já estava acostumada com a falta de esperança. Choravam pela viúva, choravam porque ela perdeu o marido, choravam porque ela perdeu o filho, choravam pelo seu futuro, mas não pediam uma nova esperança para ela. A multidão estava conformada com o caos e com a destruição. Era uma família destruída, vidas destruídas. Era uma multidão de pessoas que não reagia. Estava conformada, rendida aos problemas. Você tem andado dessa forma na sua vida? Porque Deus está te dizendo: levanta-te, põe-te de pé, porque eu estou convosco. Tem andado com gente que pensa desse jeito acerca da vida? Escolha com quem você anda, reaja, ande com quem proclama a vida, busca a vida, busca a esperança. A graça de Deus é uma ação de Deus em nosso favor, mesmo sem merecermos. Isso é graça. A iniciativa é dele. Vendo-a, o texto diz: o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus sabia que tinha uma agenda a ser cumprida. Era aquela viúva. O texto diz que Jesus percebeu a mulher, mas a tradução correta do grego para o português não é bem essa palavra vendo. Foi assim que Jesus teve discernimento. É aquela mulher. Porque tinha muita gente chorando. Naquele tempo era assim, muita gente chorava, era até pago para chorar. Mas Jesus, quando viu que é ela, e se aproximou dela, e se moveu de íntima compaixão. Aprendemos uma coisa muito importante. Deus age na soberania dele, com base em quem ele é. Ele é Deus, nosso Criador. Como Criador, ele conhece todos nós, porque foi ele que nos criou. Ele é Deus, então ele tem todo o poder, está com ele. Ele é o nosso Salvador, é ele que nos salva, nos resgata e nos liberta, porque nós não temos capacidade por nós mesmos.
Senhor, porque se eu deixar eu mandar em mim, só vai dar problema. Então Ele precisa comandar a minha vida. A soberania de Deus não age apenas, irmãos, por causa das nossas reações, ou se é com Deus ajudar mais, porque mais está chorando muito. Não é assim que funciona a soberania de Deus. Deus olha o nosso coração, Deus olha a sua agenda divina, Deus olha as nossas necessidades reais. Então Deus não vai só conceder, só porque eu pedi. Deus está olhando o conjunto da minha vida e seu propósito na minha vida. Ele olha para as nossas vidas. O Senhor vê nossa miséria humana, vê nossa miséria espiritual e toma a iniciativa de intervir nas nossas vidas. Como assim, André? Vamos celebrar algumas coisas que Deus já fez em nossas vidas, que foi iniciativa dele. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. João 15:16. Ele nos deu vida quando estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos, andando nesse mundo mortos, mas Ele nos deu vida. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você não tínhamos condição de achar o caminho de volta para o Senhor, mas em Lucas 19:10 ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tomou sobre si, sobre ele, na cruz, nossas dores e enfermidades. Ele tomou, iniciativa dele. Isaías 53:4. Sou eu quem apago tuas transgressões e não me lembro mais daquilo que eu já paguei. Isaías 43:25. Ele toma a iniciativa. Sou eu quem eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Ele é o nosso pastor. Ele tomou a iniciativa. Ezequiel 34:15. O que é que ele disse? Como é o pastoreio dele? A ovelha perdida eu buscarei, a desgarrada eu trarei de volta, a quebrada eu restaurarei, a enferma eu curarei. Ezequiel 34:16. Tudo iniciativa do Senhor. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, e Ele deu a sua vida por nós. João 10:11. E Ele disse, para não ficarmos aqui a noite toda, eu teria muitos versículos para falar. Eu voltarei. Eu estou indo, mas voltarei. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia. Terceiro ponto. A soberania de Deus governa a vida e a morte. A soberania de Deus governa a vida e a morte. Quando Jesus se aproximou daquela multidão que ia sair, se aproximou do caixão, disse àquela viúva: não chores. Jesus tocou no caixão. A Bíblia diz que ele tocou. Por que Lucas botou esse detalhe de que ele tocou? Porque Jesus poderia ter se aproximado e dito: jovem, levanta-te. Mas Jesus estava ali com o Senhor soberano. O que é que ele fez? Ele tocou em leis religiosas. Qual era a lei religiosa? Na época, gente, quem tocasse no caixão ou no defunto se tornava impuro. Era declarado: você está impuro, você tem que ficar fora da cidade, tem um ritual para se fazer e você não pode estar no meio das pessoas. E Jesus tocou no caixão. Por que era proibido tocar no caixão ou no defunto? Porque se você tocasse, a interpretação dessa lei, entre eles, religiosos daquela época, do judaísmo, era de que a morte que estava no caixão ou no defunto contaminaria você, você estaria contaminado com a morte. Mas ao tocar no caixão, foi Jesus que contaminou a morte com a vida. Aleluia.
E ele diz ao jovem: jovem, levanta-te. E o jovem se levantou. Jesus está registrado na Bíblia. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Pelo menos é os que está registrado. Esse jovem foi a primeira vez. A filha de Jairo e Lázaro. Então Jesus soberanamente deu uma ordem ao cadáver: jovem, eu te digo, levanta-te. E ao ouvir a voz de Jesus, a morte soltou aquele jovem e ele voltou a ter vida. Confie na ação soberana de Deus. Não há morte que Deus não dê vida. Amém? Quero te fazer 2 perguntas em cima desse item. A religião, ou sua visão religiosa, tem impedido você de receber a vida de Jesus? Naquele tempo, as leis religiosas tinham uma série de coisas. E uma das coisas era isso: a mulher era considerada em segundo plano. E o judeu, quando ia orar, o judeu religioso, quando ia orar, ele batia no peito e dizia: Senhor, eu te agradeço. Primeiro, por eu não ter nascido mulher. Eu nasci homem. Segundo, te agradeço porque eu não nasci samaritano. É uma guerra terrível, judeu e samaritano. Isso é o que a religião pregava. E muita gente vivia em função disso. E não tratava a mulher com respeito. Não tratava com dignidade o samaritano. Ao contrário, alimentava e dignizava. Isso era a visão religiosa. Irmãos, a gente pode estar com alguma visão religiosa que faz a gente ver de forma distorcida a realidade. Não do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista da religião que eu digo está seguindo. Do ponto de vista que algum líder religioso está seguindo, que algum profeta falso está dizendo, que uma interpretação errada que eu faço no texto bíblico está me dizendo. Então será que alguma coisa está me impedindo de chegar a Jesus? Eu estou preso a certos critérios que eu julgo que vêm de Deus, mas são critérios humanos, que não tem nada de Deus. E aí Jesus não consegue entrar na minha cidade para restaurar as coisas que ele veio para restaurar dentro da agenda dele. O que é que tem me impedido de receber a vida de Jesus? A religião? A minha visão religiosa? Quantas pessoas, irmãos, não permitem que Jesus se aproxime delas? Por visões ou sentimentos religiosos, ou crenças que não têm raiz. Conhece Jesus de nome, de fama, porque já ouviu falar, que vai na igreja, ou em tal igreja, que viu na televisão, que já leu em algum lugar, mas não se permitem ser tocados por Jesus, como Jesus tocou aquele jovem e ressuscitou. Não confio na soberania de Deus. Você permite que Jesus toque no que está morto em sua vida? Ele quer restaurar a tua história. Ele quer restaurar a tua família. Ele quer restaurar as tuas emoções. Ele quer restaurar a tua fé. Só Ele pode restaurar a tua esperança, tua alegria. Lute, reaja. Não aceite o conformismo de achar que a tristeza, que a depressão, que a angústia é normal nas nossas vidas. Não somos imunes a isso. Mas quando ela chega, vamos deixar que a vida de Jesus toque nessas coisas e transforme a nossa vida em alegria. Amém. Isso não nos domine. Jesus nos dá um novo ânimo. Ele nos dá uma nova esperança. Ele nos dá uma nova vida. Confie nisso. Encerrando. O texto diz no final que o povo glorificou a Deus. O que foi que disse no texto? Deus visitou o seu povo. Não é isso que está lá?
Eles reconheceram que Jesus não chegou ali. Um grande profeta se levantou. Isso significava o quê? Deus visitou o seu povo. Para aquela época significava o quê? Que Jesus era o Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Jesus presente no meio das pessoas, andando no meio das pessoas, vivendo junto com elas a sua realidade. Era o Deus conosco na forma de Jesus. Jesus quer visitar você. Jesus quer visitar a sua família. Jesus quer visitar a sua casa. Jesus quer entrar na sua agenda. Jesus quer entrar no seu trabalho, lá onde você trabalha. Jesus quer entrar na sua história e tocar naquilo que está morto lá dentro. Permita que Ele toque. Não coloque a mão onde o Senhor está colocando a espada. Não se ponha na frente do portão. Jesus quer entrar na tua cidade. Se você tiver que se afastar, deixe Ele passar. O que vai acontecer depois, Senhor? Deixe com Ele. Ele é soberano. Mas o que é que vai acontecer depois que eu fizer isso? Deixe o controle da soberania de Deus. Tudo pertence a Ele. Ele sabe melhor do que a gente qualquer coisa. O relato da história da viúva de Naim nos mostra que a soberania de Deus, a soberania de Deus, que a gente canta tanto, ela não é indiferente às nossas vidas. Deus, na sua soberania, no seu alto trono, no seu alto poder, está olhando individualmente para cada um de nós. Todos nós, individualmente, somos importantes para Deus. A soberania de Deus não nos esquece no nosso sofrimento. Ele está conosco. A soberania divina manifesta a graça dele e nos dá a garantia de que a tristeza, a morte, o caos, o sofrimento, eles não vão dar a última palavra na nossa vida. Naquele dia, a multidão que levava a vida contaminou de verdade a multidão que levava a morte. O resultado não foi todo mundo caminhando para o cemitério. O resultado foi um choque de vida, a morte sendo derrotada, o caos sendo restaurado e um transbordar da presença de Deus muito grande no meio daquelas pessoas. E retornaram para dentro da cidade para louvar o Senhor. Como está você hoje? Jesus está na porta da tua cidade, na porta da tua vida, na porta da tua história, na porta da tua família, da tua vida, das tuas emoções, do seu casamento. Ele quer entrar com a vida verdadeira, vida e vida verdadeira. Ele pode, com a sua soberania, o seu poder soberano, restaurar o que está morto em sua vida, na sua história, no meio dos seus familiares. E a palavra de hoje é essa: confie nele e confie no poder da sua palavra. Amém? Amém? Amém. Que o Deus do Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Eu vou pedir a Zelma que faça essa oração. Em nome de Jesus. Oremos então, irmãos. Deus Pai soberano, nós queremos nessa noite te render graças mais uma vez. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós não estamos em Naim, mas onde nós estamos, diariamente nós nos deparamos com multidões e reuniões. Que nós pedimos, ó Deus, que a multidão de vida traga vida para onde tem morte. Que
Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor não permita, ó Deus, que a morte das desilusões, das frustrações, das indagações, de inações, do medo, continue reinando, ó Deus, em multidões que o Senhor quer trazer vida. Que a tua vida, ó Deus, traga vida para a nossa vida, que muitas vezes desfalece na tua presença. Nós louvamos ao Senhor pela palavra pregada e te pedimos, ó Deus, nos atenta a todo momento. Em meio às dificuldades que vivemos, em meio aos nossos dilemas, de que no Senhor nós podemos encontrar vida. Por mais que achemos, ó Deus, que não há solução para nossas questões, mas na frente da multidão de vida o Senhor está. Assim como foi pregado aqui. Nos ajuda a reconhecer isso em todo momento, Senhor. Não existe problema que nos consuma que o Senhor não traga a vida para ele. Que o Senhor não sane esse problema. Que o Senhor não justifique e não santifique aquilo que um dia foi frustrado na nossa vida e um dia achamos que não há solução. Continua conosco, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, o Senhor continua abençoando ele, cuidando dos sentimentos, emoções, do entendimento, capacitando para o futuro que o Senhor tem prometido para ele, que o Senhor tem organizado e que o Senhor fará frutificar para o teu reino. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida do teu povo que está. Livra-nos do mal, Senhor, nos dá uma semana na tua presença, nos leva para casa debaixo do teu cuidado, Senhor. E nós te agradecemos no